Meus amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui neste domingo, reunidos para começar juntos o estudo de mais uma lição da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, antes de nós iniciarmos, feche os seus olhos e vamos juntos comigo agradecer ao Senhor, rogar a Ele a sua graça e misericórdia em oração. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, Cristo bendito, nós te rogamos neste momento. Senhor, o teu auxílio, a tua graça e a tua misericórdia, para compreendermos, Senhor, nesta manhã gloriosa, aproveitando esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a tua palavra. Dai-nos, Senhor, uma porção da tua sabedoria, porção da tua graça, para compreendermos, Senhor, a tua vontade para nós, Senhor. Nos ajuda, nos ensina, somos teus alunos, teus filhos, dependentes de ti. É o que nós pedimos, ó Deus, e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que vai falar sobre o avivamento no Novo Testamento. Lembrando que nós estamos estudando, os irmãos podem ver aí na capa das suas lições, o tema que nós estamos estudando nesse trimestre sobre avivamento. O tema da nossa lição é Aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Glórias a Deus, irmãos, por sua santa palavra. Com certeza Deus tem muito para continuar falando aos nossos corações nesta manhã e nas próximas lições, com toda certeza. Nós estudamos, irmãos, a fim de recapitularmos, no domingo retrasado, o primeiro domingo do ano, nós estudamos sobre o avivamento espiritual, suas definições, suas pré-condições e condições, e além disso, a necessidade, de um avivamento espiritual, se há a necessidade. Depois, na segunda lição, no domingo passado, nós estudamos a lição de número 2, onde estudamos o avivamento no Antigo Testamento. Os irmãos lembram que nós estudamos muito pontualmente, Se nós fôssemos estudar todos os episódios que caracterizaram um avivamento no Antigo Testamento, nós ficaríamos aqui provavelmente o trimestre todo, porque há muitas passagens. Mas juntos, nós estudamos alguns homens, alguns episódios da história que constam no Antigo Testamento, que corroboram essa importância do avivamento espiritual. Lembra, irmãos, nós estudamos sobre o avivamento no tempo de Moisés, no tempo de Samuel, falamos sobre o rei Josias, o avivamento pela palavra na sua época, e depois falamos sobre Neemias e Esdras, aquele avivamento tão importante, oriundo ali na reconstrução do templo e na reconstrução, reedificação dos muros de Jerusalém. Hoje, irmãos, na lição de número 3, nós pulamos o período intertestamentário, passamos pelo Antigo Testamento, por aquele período intertestamentário e entramos no Novo Testamento. Então nós estudaremos nesta manhã, juntos, pela graça e misericórdia de Deus, algumas características importantes a respeito do avivamento espiritual, com episódios importantes no Novo Testamento. Os irmãos bem sabem, Nós fazemos a leitura de um texto áureo, um texto-chave da nossa lição, e hoje ele se encontra em João, capítulo de número 4, e o versículo 10, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A nossa verdade prática diz que a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Glórias a Deus por sua palavra, irmãos. Vamos nesse momento fazer a leitura bíblica em classe, que vai basear o nosso ensino, o nosso estudo nesta manhã, e esta leitura se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4, Abra sua Bíblia junto comigo, irmão, vamos estudar e ler esta passagem. Nós leremos João 4, a partir do versículo de número 7. Importante salientar, irmãos, que você pode acompanhar esta leitura na sua lição, onde está descrito os versículos, ou, logicamente, na sua Bíblia Sagrada. João, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo de número 7, que diz assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber,
porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Glórias a Deus. Meus irmãos, esta leitura bastante conhecida dos irmãos da igreja, que com certeza dará uma base muito sólida para o assunto que nós estamos tratando nesta manhã, sobre o avivamento caracterizado no Novo Testamento. Irmãos, antes de nós iniciarmos a leitura da lição, o estudo propriamente dito do avivamento através dos livros, das cartas do Novo Testamento, é importante nós relembrarmos como se dá a divisão do Novo Testamento. Os irmãos, reparem bem, nós sabemos que o Antigo Testamento tem a sua divisão e o Novo Testamento o tem da mesma forma. Então nós começamos o Novo Testamento pelo Evangelho, segundo escreveu Mateus, e contando 27 livros até o término do Novo Testamento, no livro que escreve João, o livro do Apocalipse. Então, este Novo Testamento, que compreende um período mais ou menos de 50 anos, né? Porque o primeiro livro, cronologicamente, do Novo Testamento, ali entre os evangelhos, escrito entre 50 e 52 depois de Cristo, e o último livro, as cartas de João, o livro do Apocalipse, escritos provavelmente entre 98 e 100 depois de Cristo. Este período de 50 anos, irmãos, contempla uma divisão que é feita a fim de facilitar a compreensão e o estudo do Novo Testamento. Então nós temos ali os 4 primeiros livros, que são os evangelhos, são eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, né, que tratam de períodos semelhantes e abordam de forma semelhante, né? Então são chamados de evangelhos sinóticos. E depois nós temos o evangelho de João. Esses compõem os evangelhos, 4 livros. Depois nós temos um único livro, o livro histórico, que é o livro do Atos dos Apóstolos, e depois nós temos as cartas paulinas, 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E elas vão desde Romanos, né, após Atos, e vão até a carta que Paulo escreve a Filemon. Então, 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, tornando-se em quantidade de cartas, de livros da Bíblia, o maior escritor do cânon sagrado. E nós terminamos ali com 8 cartas universais, iniciando em Hebreus e depois indo até Judas, né, passando por Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E por último, a divisão tem o livro profético, o livro do Apocalipse. Então esta divisão, irmãos, é importante, não é o objetivo da lição, mas é uma informação que com certeza todos os irmãos a têm, porque nos dá um panorama, né, de como funciona. Nós temos uma disposição de livros no Novo Testamento que não está colocada de maneira cronológica. Nós temos algumas cartas paulinas escritas ao mesmo tempo do escrito de Lucas, do escrito de Atos dos Apóstolos, algumas cartas universais ali, Tiago, Pedro, escrevendo também no mesmo período que
O apóstolo Paulo escreve algumas de suas cartas, mas elas estão dispostas e separadas tematicamente desta forma, né? A partir da tradução da Vulgata Latina, e nós assim a mantemos para facilitar o estudo. Então, este panorama é importante para nós entendermos como se deu o avivamento através de Jesus Cristo, sua vida, seu ministério, sua morte, a incumbência aos discípulos, o nascimento e a forma como foi conduzida a igreja primitiva. Então, esta divisão nos facilita perceber as características, os aspectos do avivamento no Novo Testamento, ao longo de todos estes 27 livros. Então, é uma forma maravilhosa que Deus manteve graciosamente e trouxe a nós, até os dias atuais, a sua santa palavra. Na introdução, irmãos, nós já percebemos que há um intuito o estudo desta lição de hoje. Então, no primeiro tópico, que é o tópico de número 1, nós vamos apresentar e entender o avivamento contido nos evangelhos, aqueles 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, no segundo tópico, nós vamos saber como se deu o avivamento no livro histórico, o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E depois, no terceiro tópico da nossa lição, nós vamos conhecer, o avivamento nas epístolas paulinas, nas cartas universais e também no Apocalipse. Então nós vamos ver a continuação do Novo Testamento e como o avivamento é colocado ali de uma maneira muito peculiar, de uma maneira singular, e com certeza Deus irá nos ministrar nesta manhã de uma maneira poderosa. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Então, irmãos, vamos, na introdução, lembrar o que é avivamento. Nós estudamos isso na nossa primeira lição, e nós falamos ali sobre o avivamento. Então, o avivamento espiritual, como nós bem estudamos e já sabemos, esse avivamento é uma intervenção de Deus. É quando Deus intervém na história do povo de Deus, na história da humanidade, em aspectos espirituais, colocando ali um novo marco com sua mão poderosa. Então, o avivamento não é ocasionado, promovido ou provocado por mãos humanas, por estratégias humanas, é uma intervenção de Deus. E esta intervenção de Deus, irmãos, ela é acompanhada de algumas características. Lembram na primeira lição, quando nós estudamos sobre o avivamento espiritual e vimos que há uma pré-condição, um período de crise, seja esta crise espiritual, como o é na sua grande maioria, uma crise financeira, uma crise moral, uma crise política, e este momento de crise torna-se uma pré-condição que leva o povo de Deus a realizar algumas condições, alguns requisitos que ocasionam na graça de Deus através do avivamento espiritual. E lembrando, aquelas condições para o avivamento espiritual, os irmãos lembram quais são elas? Nós estudamos na primeira lição, quando nós lemos a passagem em 2 Crônicas, quando nós caracterizamos ali, os aspectos, as condições ou os pré-requisitos de um avivamento espiritual, que são eles, alguns deles, a humilhação diante de Deus, quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós buscamos ao Senhor em oração, quando nós oramos, buscamos a sua face, buscamos a presença de Deus, quando nós confessamos e nos convertemos dos nossos pecados, confessamos o nosso pecado, o pecado do povo de Deus, da igreja, e por fim, quando nós entregamos totalmente e preparamos o nosso caminho para o Senhor. Então essas características apresentam os requisitos, as condições para um avivamento espiritual. Então não basta ter só um momento de crise. Nós devemos reagir a este momento de crise, nos humilhando diante de Deus, buscando a sua presença, a sua face, orando intensamente, buscando a presença de Deus, confessando nossos pecados, nos convertendo dos nossos pecados e preparando o nosso caminho, tirando tudo que atrapalha, planando o terreno para que este avivamento Deus o dê e ele venha de uma maneira poderosa sobre a nossa vida, sobre a vida de um grupo, da família, sobre a cidade, sobre uma nação.
Então, o avivamento espiritual tem essas características. E os irmãos estudaram juntamente comigo aqui, na primeira lição, sobre o que este posicionamento ocasiona. Então, se nós sabemos que o avivamento é uma intervenção de Deus, esta intervenção ela vem através de um momento de crise, esta é a pré-condição. Depois há alguns requisitos a serem seguidos, cumpridos e buscados. Se nós assim fazemos, o que este avivamento provoca em nós? O que é o avivamento espiritual? Nós aprendemos já na nossa lição que o avivamento espiritual ele é um retorno da igreja. É um retorno daquela pessoa que recebe o avivamento espiritual àquelas características, aqueles aspectos que identificavam a igreja primitiva. Então, aqueles aspectos, aquelas formas que caracterizaram a igreja primitiva são aquelas que retornam com o avivamento espiritual. Eu até anotei algumas dessas características da igreja primitiva que são trazidas para a nossa vida através do avivamento espiritual, e nós ouvimos lá na segunda lição, na primeira principalmente também, que são elas o retorno, a leitura intensa e sistemática da palavra de Deus, a Bíblia, como a nossa única regra de fé e prática. O avivamento leva o crente a amar e buscar e ler a palavra de Deus com profundidade, não somente de maneira superficial. Também nos leva à oração e à consagração, que era uma característica da igreja primitiva, um povo que realmente busca em oração e se consagra diante de Deus, e o avivamento gera isso. Nós precisamos orar e nos consagrar para buscar o avivamento. E quando Deus derrama sobre nós um avivamento espiritual, nós mergulhamos novamente na oração, na consagração ao Senhor. Também o retorno, àquelas experiências genuínas com Jesus e o Espírito Santo. Também o retorno àquela característica tão importante da igreja primitiva, que era a grande comissão, a evangelização, a pregação do evangelho. O avivamento também leva a evangelizar, a pregar a palavra de Deus. Também, irmãos, o avivamento é o reaparecimento da igreja como uma agência por excelência do reino de Deus. Então, quando a igreja está num momento de crise, uma dificuldade espiritual, o avivamento faz reaparecer esta igreja com características genuínas de uma agência por excelência do reino de Deus. Até anotamos aqui a frase do Charles Finney, quando ele diz que o avivamento é o novo começo da obediência a Deus. Então é quando nós começamos novamente a obedecer a Deus com mais profundidade e rigor. Então, este avivamento, irmãos, que nós na segunda lição vimos que caracterizou muitos episódios do Antigo Testamento, como na época de Moisés, depois com Samuel, depois lá no rei Josias, também em Judá. Também vimos isso com Neemias e Esdras na reconstrução do muro, na reconstrução do templo de Jerusalém, quando Deus usa Ciro, o rei do Império Medo-Persa, para liberar o povo e regressar do cativeiro para Jerusalém, para Israel. Então, este avivamento, irmãos, que marcou de uma maneira muito profunda episódios importantes do Antigo Testamento, também está presente de uma maneira diferente, mas com uma característica tão profunda quanto no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento também nos dá, através dos seus episódios, dessa história contada, o Antigo Testamento, irmão, contempla milênios de história, centenas de tempo de história, de anos. Agora, o Novo Testamento tem uma linha temporal, cronológica muito curta, como eu disse aqui, de mais ou menos 50 anos. E tudo o que acontece no Novo Testamento, que está registrado ali pelos escritores sagrados, inspirados pelo Espírito Santo, também, irmãos, registram este avivamento, ou se não o maior avivamento, nós vamos ver qual foi, da história da humanidade, e depois avivamentos locais, pessoais, mais específicos, mas da mesma maneira importante para o crescimento da igreja do Senhor, para a sua manutenção, para levar a igreja a servir a Deus de uma maneira mais intensa. Então, lembre-se disso, irmãos, o avivamento
que esta intervenção de Deus, né, que é um reaparecimento da igreja, do povo de Deus como agência por excelência do reino de Deus, é indispensável para que a igreja cumpra com a sua real função como agência de Deus. Então, o avivamento é indispensável para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento da igreja e para o cumprimento, né, da missão integral da igreja. Então, o avivamento ajuda a igreja a enfrentar os seus maiores desafios e atravessar os anos, né, irmãos, agradando ao Senhor e agindo de maneira muito excelente. Então, a nossa introdução nos diz que Jesus confere aos seus discípulos e a nós automaticamente, aos grandes homens e mulheres de Deus registrados no Novo Testamento, a incumbência ou recebem ali uma missão evangelística e discipuladora, né? Nós podemos ler, inclusive, irmãos, abramos a nossa Bíblia, em Mateus, no capítulo 28, os versículos 19 e 20, a grande comissão ali, dada por Cristo aos seus discípulos, à igreja do Senhor, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ao término do Evangelho segundo escreveu Mateus. E o interessante, irmãos, é que aqui está descrita a missão outorgada por Jesus aos seus discípulos e automaticamente para a igreja do Senhor, para nós, de levarmos adiante esta missão evangelizadora, desta missão discipuladora. E para exercer esta missão, para cumprir esta função, esta missão integral e única da igreja, do povo de Deus, esta nossa missão discipuladora, evangelizadora, nós precisamos e necessitamos estarmos revestidos de poder. A capacidade humana, né, irmãos, não é suficiente para conseguir, né, capacitar o homem para esta grande e tão importante missão, que é de pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de Jesus Cristo e levar as pessoas à salvação, discipulando, as incentivando. Então, nós precisamos desse revestimento, e este revestimento, irmão, é ocasionado em nossa vida através de um avivamento espiritual, de um derramar profundo e único do Espírito Santo de Deus. Então, na introdução, irmãos, nós vemos isso de maneira muito clara, né? Que os apóstolos do Senhor transmitiram esta mensagem de uma maneira muito gloriosa, e isso está registrado, né, nestas cartas, nos evangelhos, nas epístolas e nos livros que estão e compõem o cânon sagrado do Novo Testamento. O nosso primeiro tópico, irmão, que tem o objetivo de apresentar neste avivamento nos evangelhos, ele não segue necessariamente a ordem bíblica ou até a ordem cronológica, porque o comentarista da nossa lição, o pastor Elinaldo Renovato, começa escrevendo a nossa lição, destacando o avivamento dos evangelhos através do evangelho de João. Então, acompanhe na sua lição, irmão. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre o avivamento nos evangelhos. Então, como nós vimos, o Novo Testamento é a revelação, a última revelação de Deus para o mundo. Então, nós abordaremos aqui, primeiramente, este avivamento em João, pela sua mensagem, que é mais objetiva da parte de Cristo, para esta missão gloriosa que recebemos de Deus, que Ele nos incumbe. Irmãos, nós entendemos esta divisão, e é muito importante falarmos isso aqui nesta manhã para os irmãos aprenderem, né? Quando nós nos reunimos para servir ao Senhor, todos nós dispomos de muitas ferramentas, todos nós dispomos de nossas capacidades pessoais, né, de nossos talentos naturais, ou até mesmo dos dons que Deus nos deu, mas nós necessitamos, para cumprir, né, integralmente a nossa missão como povo de Deus, como igreja do Senhor, de um revestimento de poder. E quando nós olhamos os evangelhos, há uma divisão ali que Mateus, Marcos e Lucas
são escritos parecidos que retratam episódios similares da história, da vida de Jesus, seu nascimento, sua missão, seu ministério, sua morte. Então nós vemos ali, e estes são chamados de evangelhos sinóticos. Quando nós olhamos João, este evangelho destaca-se, né, irmãos, de uma maneira muito peculiar. Por quê? Em Mateus, irmãos, é interessante. Mateus é escrito com destino aos judeus. Então, aquele povo que estava ali, o povo doméstico que recebeu Jesus. E ele retrata Jesus como o Messias esperado e o rei. Então nós vemos a palavra reino, rei, reinado, muito aparecendo neste evangelho. Então ela é destinada aos judeus e trata Jesus como o Messias e o rei. Depois nós vemos o evangelho de Marcos sendo destinado aos romanos. Então aqueles irmãos que estavam em Roma, os romanos, são o objeto de destino deste evangelho escrito por Marcos. E ali Jesus é retratado como o Filho do Homem, características mais capacitivas de Jesus. Depois nós temos o evangelho de Lucas, que já é escrito aos gentios. Lucas, um escritor por excelência, que escreve também Atos dos Apóstolos, destina esta carta aos gentios, né, e trata Jesus no seu evangelho como o servo. Aquele servo que sofre, que é perseguido, que é traído e, por fim, o servo triunfante. Mas João retrata, irmãos, e destina o escrito do seu evangelho, do evangelho segundo escreve João, como destino para todos aqueles que creem, para a igreja em geral. E ele retrata Jesus como o Filho de Deus. Então nós temos ali essa pequena divisão dentro dos evangelhos, mas que nos leva a identificar a necessidade, né, de estudarmos de maneira mais profunda cada um destes livros que compõem os evangelhos para compreender, né, a vontade do Senhor através desses escritos sagrados. Então o avivamento em João, ele acontece de uma maneira muito especial. A leitura que nós fizemos no início, a nossa leitura bíblica em classe, que está em João no capítulo 4 e no versículo 14, nós podemos fazer, né, voltando à leitura bíblica em classe da nossa lição, que também é o nosso texto áureo, né, diz assim, João capítulo 4 e o versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então o avivamento que consta, irmão, registrado nos evangelhos, principalmente aqui em João, são anúncios ou prenúncios de Jesus que mostram a capacidade que o ministério de Cristo ocasionaria naqueles que aceitam este chamado. Então o avivamento, quando ele está falando lá no poço de Jacó com esta mulher samaritana, né, Jesus pede para os seus discípulos irem à cidade estrategicamente para comprar comida, e Jesus vai só para aquele poço. E ele, chegando lá, encontra a mulher samaritana. E a Bíblia diz que Jesus, cansado do caminho, assenta-se ao lado do poço e começa a conversar com aquela mulher, atraindo seu interesse. E ele diz para ela, né, que se ela poderia servi-lo água para saciar sua sede. E ela fala, olha, você, judeu, conversando comigo, uma mulher samaritana. Eles tinham essa rixa cultural, né, irmãos? Não eram benquistos esses povos, o povo gentil, o povo judeu e o povo samaritano. E Jesus fala, olha, se você soubesse com quem você está falando e quem te pediu água, você me daria. E a minha capacidade de fazer coisas com você é extraordinária. E essa moça demonstra o interesse, esta mulher, e Deus começa a conversar com ela, expor ali, revelando parcialmente, né, a sua capacidade, a sua messianidade. E ele, por fim, no versículo 14, né, quando diz, mas aquele que beber da água que eu der, esse vai ficar saciado, né, porque brotarão de si rios e vão jorrar águas para a vida eterna. Aqui, irmãos, é uma forma
de parábola, uma forma de simplificar, né, o que Jesus quis nos ensinar a respeito da capacidade de avivamento para o seu povo. Então Jesus estava dizendo que aquele que beber da água que ele der nunca terá sede, aquele que se permite experimentar do Senhor, né? Porque a água que ele nos der vai se transformar em nós como uma fonte de água que jorra intensamente, constantemente, jorra até para a vida eterna. Então, este versículo é um resumo da missão redentora de Jesus. É aqui que nós encontramos, irmãos, uma maneira de preencher o vazio de nosso coração, o vazio de nossa alma, sanar as nossas necessidades espirituais e emocionais como ser humano. É em Cristo, é através da salvação em Cristo Jesus. Esta sede espiritual que passamos antes de conhecer a Jesus é sanada e saciada quando nós o conhecemos, quando nós com Ele nos ajuntamos e permitimos que Ele adentre em nossa vida, torne-se o nosso Salvador declarado e pautamos nele as nossas escolhas e a nossa vida. Então, irmãos, o avivamento que caracteriza no Novo Testamento é um avivamento para a salvação, um avivamento para a evangelização, um avivamento redentor. É aquele que leva, é o que faz reacender, reaparecer estas características da igreja primitiva no coração das pessoas que estão perdidas, que estão desgarradas, que estão amaldiçoadas à margem da sociedade. Então, este avivamento, irmãos, pregado por Jesus, ocasiona, principalmente nos evangelhos, através do ministério de Jesus, uma obra redentora, um cumprimento desta missão evangelizadora, discipuladora, de uma maneira muito profunda. Quando nós olhamos já o evangelho segundo escreveu Mateus, nós vemos ali também, irmãos, que Jesus é descrito como o Messias e o Rei. Então, o reino de Deus, ou o reino do Senhor, o evangelho do Rei, algumas expressões, né, reino dos céus, o reino de Deus, que aparecem mais de 30 vezes neste livro, neste evangelho, e tem como propósito primário revelar aos judeus, e depois, logicamente, à igreja, ao mundo, né, irmãos, que Jesus é aquele Messias prometido no Antigo Testamento, que foi profetizado por muitos profetas, a sua vinda, a sua chegada, o seu poderio, a sua capacidade redentora, e o Evangelho de Mateus tem este enfoque, tem este objetivo de levar aos judeus o reconhecimento de Jesus como o Rei, como o Messias desejado. Haja visto, irmãos, que quando nós lemos Mateus no capítulo 4, os versículos 13 ao 17, nós relembramos, né, aquela história de Jesus na Galileia, quando ele escolhe os primeiros discípulos. Então, olha só, no versículo 17 do capítulo 4 de Mateus, nós vemos Jesus, no capítulo 14, irmãos, perdão. Mateus, capítulo de número 14 e o versículo de número 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 14. Perdão, irmãos, é Mateus capítulo 4 e o versículo 13. Confundi aqui com a próxima leitura de Marcos. Então, Mateus 4 e 13, o versículo 17 conclui expressando este momento de que o reino dos céus, o reino do Senhor era chegado, e este avivamento, este poder que revestiria os crentes para pregar o evangelho, os capacitando, os salvando, os transformando, era chegado, porque o versículo 17 diz, palavras de Jesus, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando nós adiantamos mais um livro do Evangelho, nós vemos o Evangelho segundo escreve Marcos. E aqui, irmãos, no Evangelho de Marcos, lembrando, Marcos destina a sua carta aos romanos e trata Jesus como servo, como
em vários aspectos, né? Ele mostra o servo vencedor, né? Nós vemos ele depois vencendo as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Depois ele apresenta Jesus como servo sofredor, maltratado, né, pelos líderes os judaicos, sacerdotes, traído por Judas, seu discípulo. E depois nós vemos apresentando Jesus como o servo triunfante. Então, esta carta destinada aos romanos, ela apresenta Jesus de uma maneira que os judeus não aprovariam muito. Lembram que Mateus é escrito no enfoque do reino, do rei, aquele Messias aguardado. Agora nós vemos Marcos escrevendo, trazendo estes escritos, este evangelho para os romanos, a fim de mostrar Jesus como servo, o servo oprimido, o servo sofredor, mas por fim o servo triunfante. Irmãos, esta mensagem que este evangelista nos conta é de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito tocante, emocionante, porque aguardavam Jesus, o Messias, e a esperança depositada era que ele destruiria, né, os romanos, o Império Romano, que era o império dominante na época de Jesus, e estabeleceria o reinado de Israel. Mas foi totalmente diferente, né? Jesus vem e coloca o seu reinado, explica o seu reinado como sendo um reinado não desta terra, mas um reinado eterno, um reinado celestial. Então, olha só, irmãos, quando nós olhamos Marcos, no capítulo 16, dos versículos 6 ao 8, aquela mensagem que o anjo dá às mulheres, né, que foram no túmulo de Jesus, e afirma: olha, Jesus ressuscitou e ele já não está mais aqui. Esta é a figura final deste evangelho, que apresenta Jesus como o servo triunfante. Então, nosso Senhor foi morto, veio a este mundo, remiu nossos pecados, nos perdoou, morreu por nós, por nossa vida, por nossos pecados, e ressuscita triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o pecado, o mundo, vencendo o maligno. Isto, irmãos, são características de um avivamento que ocorreria pouco tempo depois e que revestiria de poder, com esta obra redentora de Jesus, a igreja do Senhor, aos discípulos, apóstolos, para o cumprimento desta missão da igreja de evangelizar e discipular. Por fim, nós vemos o evangelho segundo escreve Lucas, né? O médico amado, né? Conforme Paulo descreve lá em Colossenses capítulo 4, e ele é considerado, né, irmãos, o evangelho que trata Jesus como o Filho do Homem. Lucas, no capítulo 19, versículo 10, ele trata de Jesus assim, literalmente como o Filho do Homem. Quando nós olhamos, irmãos, nenhum outro evangelista, nem Mateus, nem Marcos, nem João, retrata tão bem o lado humano de Jesus. Essa característica deste livro, irmãos, tão profundo, por isso que Lucas escreve Atos dos Apóstolos, um livro marcante, muito objetivo, mas com uma riqueza de detalhes muito grande, porque ele tinha esta capacidade que Deus, o Espírito Santo, o inspirava, e ele registra ali, irmãos, Jesus de uma maneira muito, muito íntima, de uma maneira muito humana, e trazendo Jesus para a compreensão de nosso aspecto humano. Então, olha só, Lucas registra o nascimento singular do Salvador, de Jesus, no capítulo 2, a mensagem dos anjos, né, aos pastores lá no campo, também no capítulo 2, e depois, irmãos, ele termina mostrando como um novo tempo estava chegando para Israel e para o mundo, com a vinda do Messias, com o nascimento, o ministério, a vida de Jesus, e o avivamento que o ministério, que esta obra redentora de Jesus ocasionaria. Então, os evangelhos, irmãos, eles não tratam propriamente de episódios de avivamento, mas mostram características de Jesus que vão nortear o avivamento que aconteceria pouco tempo depois, que é o que nós veremos agora no segundo tópico, entrando em Atos dos Apóstolos. O resumo desse primeiro tópico diz que no Novo Testamento,
o Novo Testamento mostra o avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar ao mundo. Então a mensagem de Cristo leva os homens ao avivamento. A palavra de Deus nos leva ao avivamento. Então, o segundo tópico, irmãos, aqui nós falamos sobre o avivamento nos Atos dos Apóstolos. Então, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali a história crescente da igreja primitiva. Ali está registrada de uma maneira muito profunda, com muitos pormenores, de uma maneira muito brilhante, a história, a boa parte da história da igreja primitiva. Então, ela vai mostrar, irmãos, aqui um evangelho, aquele evangelho de Jesus, o Cristo, o Messias, o servo, o Filho do Homem, o Redentor. Ele vai mostrar o evangelho deste Jesus ultrapassando as fronteiras de Israel e chegando até os gentios de uma maneira muito impactante, de uma maneira muito avivada. Olha o avivamento que a palavra de Deus, que o evangelho segundo Jesus coloca para a humanidade, é capaz de muito bem avivar unicamente aqueles que a recebem. Irmãos, a palavra de Deus é capaz de nos avivar. Com certeza, irmãos, não há nenhum avivamento, seja em nossa vida, em nosso grupo, em nossa igreja, em nossa nação, em nossa igreja, que não seja acompanhado da palavra de Deus. Não há nenhuma outra forma. A vida de Cristo, que é o verbo, a palavra era Cristo, ele é o teor, né, a cerne da palavra de Deus. Esta palavra, irmãos, é inseparável daqueles que buscam o avivamento de Deus. Você não vai ver um crente avivado que não lê a palavra de Deus. Você não vai ver um crente, você pode ver movimento. E nós, às vezes, como já falamos na lição anterior, ligamos, né, avivamento ao movimento, aquele mover sobrenatural, aquele barulho, aquela apresentação, né, irmãos, muitas vezes exagerada de um mover sobrenatural. Isso não é avivamento. O avivamento pode ocasionar, como na maioria das vezes, um mover sobrenatural muito grande, um mover, uma liberdade para o Espírito Santo muito grande, mas o avivamento é muito mais que isso. É, como nós vimos, um retorno a certas características, né? É um reaparecimento, a obediência, a oração, a leitura da palavra de Deus, é a confissão de pecados, o arrependimento. Tudo isso, irmãos, leva e são características de um verdadeiro avivamento. Então, no livro do Atos dos Apóstolos, a gente vai ver este evangelho, esta palavra, esta pregação, ultrapassando as fronteiras de Israel e chegando aos gentios, chegando a nós, que não estávamos, que não somos judeus, e nos alcançando através dos apóstolos e principalmente do grande missionário, o apóstolo Paulo. Irmãos, Atos no capítulo 1, e o versículo 5, Lucas registra, começa o seu livro, né, falando sobre a ascensão de Jesus. Então ele termina de escrever Lucas, o Evangelho, e começa a escrever Atos dos Apóstolos. E ele começa Atos com os últimos momentos de Jesus, quando ele ascende ao céu. E quando Jesus está ascendendo ao céu, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz para aquela multidão que estava presenciando aquele episódio: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, pouco tempo depois desse momento que eu estou reascendendo ao céu, vocês não serão somente batizados em águas, como João faz, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo para receberem este revestimento. Então, Jesus, o Verbo, a palavra, teve nos evangelhos sua vida, seu ministério, que nortearam, né, o modelo verdadeiro de pregação, o modelo da verdadeira e genuína palavra que gera avivamento, e agora há a promessa de um Consolador. E o cumprimento dessa promessa, irmão, na vida da igreja, seria então o maior avivamento da história, que é o avivamento lá de Atos 2, que é a descida do Espírito Santo. Então, nós continuamos ali, irmãos, e em Atos, no capítulo 2, nós vemos o cumprimento, né, irmãos, de uma promessa feita lá em
835 a.C. Fiz questão de anotar, está na nossa lição, né? Quando nós lemos em Joel, no capítulo 2, os versículos 28 e 29, há a profecia de um revestimento de poder, um mergulho profundo no Espírito Santo, esta descida do Espírito Santo, este encher do Espírito Santo. E esta promessa é cumprida aqui em Atos, no capítulo 2, quando nós lemos os versículos que compõem este capítulo. Por quê? Jesus havia ascendido ao céu. Depois, no capítulo 2, nós vemos a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se, diz o primeiro versículo do capítulo 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então, olha só, irmãos, aqui há a descida, o maior avivamento ocorrido na história, esta descida do Espírito Santo. Há o cumprimento dessa promessa, irmãos, e este evento, o evento da descida do Espírito Santo, né, traz um avivamento espiritual que marca o nascimento da igreja primitiva. Até então, Jesus estava com os 12 discípulos, seus apóstolos, estavam ali acompanhando o ministério de Jesus, curando, ministrando, pregando, salvando muitas vidas, mas Jesus é crucificado, morto, depois é ressurreto e ascende ao céu. Com a ascensão de Cristo, os discípulos deveriam então colocar em prática. Aqui há o nascimento da igreja primitiva. Como eu disse, irmão, para a igreja cumprir, né, integralmente a sua missão, como agência por excelência do reino de Deus, ela necessita desse revestimento, porque é no nascimento da igreja primitiva que Deus derrama este poder, que Deus derrama o Espírito Santo. Esta descida do Espírito Santo em Atos 2 é também o nascimento da igreja primitiva. Por isso, irmãos, a nossa vida, nos dias atuais, necessita de um avivamento. Se a igreja quer cumprir o seu papel, a sua missão integral neste mundo, fazendo a vontade de Deus, cumprindo integralmente a nossa missão, né, irmãos? Retornando, né? Pregar o evangelho, a discipular, a anunciar as boas novas, ela precisa deste revestimento de poder. E este revestimento de poder vem através de um avivamento sobre a nossa vida. E aí a gente volta para as lições anteriores, né? E para ter o avivamento em nossa vida, nós precisamos nos humilhar, orar, nos consagrar, confessar nossos pecados, nos converter dos nossos maus caminhos, para que enfim o Senhor ache graça em nós e derrame sobre nós o avivamento espiritual. Então esse avivamento, irmão, que nós necessitamos tanto em nossa vida, nos nossos dias, é este revestimento de poder, é esta capacidade sobrenatural que Deus dá para a igreja cumprir a sua missão integral, esta grande comissão que fomos incumbidos por Jesus. Logicamente, irmão, que depois desse episódio de Atos no capítulo 2, né, eles recebem essa gloriosa promessa, como nós lemos, de serem cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas. E o interessante, irmãos, é que quando eles estavam ali, cheios do Espírito Santo, que recebem o batismo no Espírito Santo, então este batismo no Espírito Santo, e não batismo com o Espírito Santo, é batismo no Espírito Santo, e este batismo, este revestimento, essa descida do Espírito Santo, este grande avivamento, e isso eu achei interessantíssimo. Aqui há o modelo ideal que Jesus queria com este avivamento, porque o avivamento que acontece ali no capítulo 2, já no versículo 14, no mesmo momento que eles estavam ali, nasce a igreja primitiva, é a descida do Espírito Santo, eles recebem um batismo no Espírito Santo, este avivamento ocorre ali com aquele povo, com esses discípulos. O que acontece logo em seguida, Pedro põe-se de pé, junto com os outros, e em alta voz prega a palavra de Deus. E nós vemos, né, irmãos, que esta pregação, nós vemos aqui, quer ver, no versículo 38, 39,
Isso, 41, 42, 43, registram os efeitos desta pregação. Se converteram naquele dia, irmão, mais de 3.000 almas ao Senhor. E eles foram revestidos. E foi uma mensagem, irmãos, de arrependimento, uma mensagem genuína, bíblica, e levou aquelas pessoas a receberem de bom coração esta palavra, se compingiram, né, e foram impelidos pelo Senhor a se arrependerem, a buscarem este conserto e por fim foram revestidos de poder, receberam este avivamento. Então olha só, irmão, o avivamento no nascimento da igreja primitiva, ele ocasionou, irmãos, no seu primeiro momento, salvação de almas, pregação do evangelho, pregação expositiva da palavra de Deus genuína, esse negócio, irmão, de avivamento através de barulho, pregando qualquer coisa, uma pregação da teologia da prosperidade, pregando-se muitas heresias, uma pregação vazia, tola, vã, não gera avivamento. A verdadeira pregação, irmãos, que é ocasionada através desse avivamento, é a que gera transformação e arrependimento e salvação de almas. Glórias ao nome do Senhor, irmãos. Precisamos de pregadores que tenham experimentado um genuíno avivamento espiritual, para que as suas mensagens, suas pregações, inspiradas por Deus, pelo Espírito Santo, gerem mudanças em nós, no povo de Deus, e nos leve ao arrependimento, nos leve ao conserto, nos leve a servir ao Senhor melhor. O resumo, irmãos, então, desse segundo tópico, fala que o livro dos Atos dos Apóstolos nos mostra as condições para um avivamento verdadeiro. Por fim, irmãos, terminamos a nossa lição no terceiro tópico, falando sobre o avivamento nas epístolas, que são divididas ali as epístolas paulinas, 13, e as epístolas gerais, né, ou universais, que são 8, né, de Hebreus até Judas. E também o avivamento no Apocalipse. Irmãos, pincelando rapidamente, nós vemos nas epístolas paulinas, né, após essa dramática conversão do apóstolo Paulo lá no caminho para Damasco, de uma maneira muito dolorosa, de uma maneira muito fulminante, né, mas ele se converte e transforma-se, né, irmãos, de um perseguidor, transforma-se num pregador, num perseguido, num verdadeiro missionário. E não por acaso, irmãos, ele escreve 13 cartas, né, a igrejas que estavam, algumas sob seu cuidado, fundadas por Paulo, mas outras a fim de acompanhá-las, né, aconselhá-las, para que elas voltassem seu coração para o Senhor e crescessem na graça de Deus. Então estas cartas, irmãos, contêm muitas características de avivamento. Então nós vemos em Romanos a justificação pela fé. Em 1 e 2 Coríntios falando sobre a salvação. Nós vemos ali em 1 e 2 Tessalonicenses, né, a transformação do corpo, né, por ocasião da volta de Jesus. Depois nós vemos em Filipenses o advento da alegria dos salvos. E também, irmãos, a mensagem primaz a respeito de avivamento nas epístolas paulinas está em Efésios, no capítulo 5, e o versículo 18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esta é a mensagem que Paulo levava em seu coração. Paulo passou pelo deserto, passou anos de aprendizado, foi um perseguido, um sofredor pela causa do reino de Deus e pregou a genuína palavra, experimentando em si um verdadeiro avivamento e impulsionando os irmãos que receberam aquelas cartas, aquelas igrejas, a também buscarem o avivamento, como diz em Efésios no capítulo 18, no capítulo 5, o versículo 18, enchei-vos do Espírito. Então esta mensagem primaz do apóstolo Paulo para a busca intensa de um avivamento espiritual. E também nas epístolas gerais, né, irmãos, que vai de Hebreus até Judas, nós vemos também nestas 8 cartas, nessas 8 epístolas, muitas perspectivas avivalistas, muitas características de um verdadeiro avivamento, revelando ali princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã.
Então, às vezes, irmãos, diferentemente de Atos dos Apóstolos, o Novo Testamento não é recheado de episódios de avivamento, mas é recheado de princípios que dão suporte ao verdadeiro avivamento espiritual. Porque esta era a intenção. Ali, irmãos, o Novo Testamento é o nascimento da igreja. Era uma igreja na sua infância, pequena, frágil ainda, que inclusive sofreu muito com algumas filosofias vãs, alguns falsos mestres, alguns ensinos errados. Nós vemos ali apóstolos, como o próprio apóstolo Paulo, gastando muito tempo para ensinar a igreja sobre princípios fundamentais da fé. Então, houve uma preocupação de Deus neste Novo Testamento de registrar princípios indispensáveis, basilares para um verdadeiro avivamento espiritual. E nessas epístolas gerais ou nas cartas universais não é diferente. Nós temos ali, irmãos, princípios que tratam desde a supremacia de Cristo, o valor da fé, o valor da salvação, a importância das boas obras, o valor da santificação, do amor de Deus. Todos esses princípios, irmãos, apontam para uma vida cristã avivada, uma vida cristã que busca avivamento, que é avivada, que vive o avivamento. Então, com certeza encontramos ali respaldo, princípios que nos dão base para entender, buscar ou até enfrentar, receber um verdadeiro avivamento espiritual. E por fim terminamos a lição sobre o avivamento no livro do Apocalipse. Então, o último livro da Bíblia, escrito ali no finalzinho, quase no ano 100 depois de Cristo, já com muitas coisas trágicas acontecidas na história, uma perseguição muito ferrenha. Inclusive, João escreve esta carta em exílio, preso na ilha de Patmos, e ele traz revelações, irmãos, únicas, singulares, a respeito dos fins dos tempos. Então, nós vemos ali, irmão, um avivamento, e isso é interessantíssimo. No Novo Testamento, o registro de avivamentos passados. Jesus, nos evangelhos e ao longo de todo o Novo Testamento, um avivamento presente naquele momento. Avivamento através da pregação do Evangelho, o avivamento ocasionado por Cristo, por Jesus, por sua presença e sua vida. E depois nós vemos aqui no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, avivamento futuro. Quando nós lemos ali a partir do capítulo 1, a revelação de Cristo glorificado, a revelação de coisas que estão em relação à igreja, em relação à nação, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, e depois de 7 anos em que haverá a grande tribulação, nós veremos ali o último avivamento da história. Está descrito lá no capítulo 4, no capítulo 1 de Apocalipse, quando depois da grande tribulação, o tribunal de Cristo passa as bodas do Cordeiro e Jesus volta de maneira gloriosa, aonde é visto por todos os habitantes da terra, e ele coloca fim à grande tribulação e implementa o seu glorioso reino milenial. E neste momento, irmãos, esse reino milenial é o último avivamento da história, porque depois, no fim do milênio, os episódios finais da história da humanidade, irmãos, nós passaremos a eternidade. Então nós não precisaremos mais de avivamento, porque nós não precisaremos mais reacender uma chama em nossa vida, ou voltar a obedecer, ou voltar àquelas características da igreja primitiva, porque nós estaremos em pleno gozo dessas características. Glórias ao nome do Senhor. Nós estaremos gozando plenamente destas características, desses aspectos que o avivamento trazia na nossa vida anterior ao milênio, anterior à grande tribulação. Então, depois disso, irmãos, deste último avivamento, viveremos um período, podemos dizer assim, de avivamento eterno, de presença eterna, de afastamento eterno do pecado, de presença gloriosa de Cristo eternamente. Glórias a Deus, irmãos. Se buscarmos nos dias de hoje um avivamento para a nossa vida, irmãos, Deus nos abençoará, nos dará graça para alcançar este período de avivamento eterno,
por colocando fim neste último avivamento, no milênio, e passando toda a eternidade com o Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Então, o resumo, a sinopse desse terceiro tópico, fala que o avivamento também é encontrado nas epístolas e no Apocalipse. A nossa conclusão, irmãos, diz que o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, encerramos aqui a nossa terceira lição desse trimestre, com a graça e com a misericórdia de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor fale profundamente no seu coração, irmãos. Que a palavra seja marcada em sua vida, em seu coração, para que nós experimentemos o verdadeiro avivamento de Deus e o identifiquemos, né, irmãos, estas características, princípios que dão suporte a uma verdadeira vida avivada diante de Deus. Você que está nos acompanhando aqui, irmãos, na nossa lição, pode contribuir também na Escola Bíblica Dominical. Os irmãos já sabem, nós temos os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix. Ali os irmãos podem contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária e com certeza serem abençoados pelo Senhor. Você que está nos acompanhando, irmão, irmã, se você ainda não nos visitou, venha, irmão, nos fazer uma visita, venha em um de nossos cultos. Nós temos o nosso templo sede aqui no Bairro Alto, mas nós temos igrejas na maioria dos bairros da cidade e nós temos também igrejas em praticamente todas as cidades circunvizinhas. Venha nos fazer uma visita, vai ser uma alegria recebê-lo, glorificar ao Senhor ao seu lado e com certeza nós sentiremos a presença de Deus juntos. Lembrando também, irmãos, que nós temos toda uma programação, né? Na nossa sede, cultos toda terça, quinta, também aos domingos, nas congregações, né? Nas nossas igrejas dos bairros, cultos nas quartas, sextas, também aos domingos, e todo o nosso campo, todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, tem escola bíblica dominical. Nós temos a plena certeza que Deus continuará nos abençoando. Por fim, irmãos, eu o convido a, junto comigo, agradecer a Deus em oração, nesses minutos finais. Gratos estamos, irmãos, porque Deus falou ao nosso coração. Feche os seus olhos e ore juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, lhe agradecemos, Jesus, por estar na tua casa, reunidos neste momento, Senhor, nesta oportunidade tão singular que o Senhor ensina a nossa vida e nosso coração a buscar o verdadeiro avivamento. Senhor, no Novo Testamento nós vimos nos evangelhos, nas epístolas paulinas, no livro do Atos dos Apóstolos, nas epístolas gerais, no Apocalipse, princípios que norteiam uma vida avivada. Senhor, nos dê esta graça. Ajuda-nos a identificar em nossa vida o que precisamos, ó Deus, para melhorar, para alcançar este avivamento. Senhor, nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Sê conosco. Nós necessitamos de ti, somos carentes e dependentes. Continua nos abençoando, abençoando o nosso culto à noite, abençoando o nosso dia, a nossa tarde. Continua conosco, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Meu irmão, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana na Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.